Boa tarde, gente linda do CEBI de Rondônia. Vamos encerrar agora esse nosso estudo dos sapienciais, a poesia e a sabedoria do povo de Deus, com o livro dos Salmos. Para preparar esse material de estudo, eu recebi contribuição de Carlos Mesters, Francisco Rufino, Lúcia Weller, Leonardo Boff, Marcelo Barros e Gilvander. Pesquisei o material escrito por eles e a partir daí construí essa conversa que a gente está começando agora. Os salmos, eles nascem da vida e é a experiência concreta da vida do dia a dia que encontramos a chave principal para abrir a porta que permite entrar no mundo dos salmos. Às vezes, quando a gente está cantando, rezando os salmos, ele não nos diz nada. Às vezes rezamos um salmo e aí ele nos toca profundamente. Se ele não nos toca, nem sempre é por falta de estudo. Pode ser simplesmente por falta de atenção à vida. Pois se vivemos na superficialidade, sem aprofundar aquilo que nós mesmas estamos experimentando e sentindo na nossa vida, não chegaremos a experimentar a vida, que é a raiz de onde nasce o salmo. Vamos cantar a estrofe, o refrão e uma estrofe do salmo da liturgia de hoje da Igreja Católica, para a gente ver se a gente vai sentir ou então se a gente realmente está na superficialidade da vida, né? Então vamos começar a fazer um exame de nós mesmos a partir dessa antífona e desse verso do salmo, e depois continuaremos então nosso estudo. É o Salmo 144, em outras Bíblias, 145. O Senhor é muito bom, o Senhor é muito bom para com todos. O Senhor é muito bom. O Senhor é muito bom para com todos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. O Senhor é muito bom. O Senhor é muito bom para com todos. E aí? O que a gente sentiu? O que a gente sentiu desse refrão e dessa antífona do salmo de hoje? Eu reconheci esse amor grandioso, misericordioso, eterno de Deus na minha vida. Hoje foi um dia assim bem simples, bem pacato, mas ele estava lá com a sua ternura, com a sua compaixão, me ajudando a preparar a reflexão, a conduzir esse momento. Então, vocês também podem partilhar conosco, entre nós, o que vocês sentiram com essa estrofe e esse refrão, essa antífona do Salmo da liturgia de hoje, dia 7 de setembro de 2021. 7 de setembro é uma data muito importante para nós brasileiros. Ela tem uma história assim bem densa, a sua origem, os seus eventos, e o seu evento no dia de hoje principalmente tem uma densidade, tem uma tensão. Ainda bem que Deus é misericórdia e tem compaixão, misericordioso e tem compaixão para conosco. Os salmos constituem uma forma das mais altas de oração que a humanidade produziu. Milhões e milhões de pessoas, judeus, cristãos, religiosos das diversas tradições, no dia a dia recitam e cantam os salmos. Especialmente as pessoas que têm
um compromisso de viver a consagração religiosa. E nós nem sabemos exatamente quem são os autores do Salmo, pois milhares de anos esse Salmo vem sendo cantado, vivido, experimentado, reproduzido, e com isso se perde no tempo, né? Não sabemos quem são os autores, pois do período do Macabeus foi recolhido as orações que circulavam no meio do povo e foi compilada o livro do Salmo. É óbvio que o livro do Salmo não coube todos esses salmos produzidos por todos esses anos, por todos esses povos, principalmente pelo povo judeu, o povo hebreu. Davi que viveu no século X a.C., Davi, ele também juntou várias orações dessa do povo e fez um momento assim, criou um momento para que a comunidade pudesse sentar e fazer a sua oração. Davi seguramente é considerado por excelência o protótipo do salmista. Foi pastor, guerreiro, profeta, poeta, músico, rei, profundamente religioso. Conquistou o Monte Sião, dentro de Jerusalém, e lá, ao redor da Arca da Aliança, organizou o culto e introduziu os salmos. Os salmos já era cantado pelo povo, mas aí Davi, no seu período de imperador, né, de rei, ele acabou criando esse lugar e esse momento comunitário dos salmos. Depois foi construído o templo pelo seu filho, rei Salomão, e o templo ficou, por excelência, o lugar da liturgia dos salmos. Quando se diz Salmo de Davi, não significa que foi Deus, que foi Davi que fez o salmo. Davi deve ter feito vários salmos. Era cantor, né? Poeta, compositor. Provavelmente ele produziu vários salmos, né? Mas quando se diz Salmo de Davi, significa salmos feitos ao estilo de Davi. Os salmos surgiram há quase 1000 anos. Nos lugares de culto se recitava pelo povo e foram recopilados na época dos Macabeus. Macabeus é 2 séculos antes de Cristo. O saltério é um micro-organismo histórico. Assim como as catedrais da Idade Média, construída durante séculos por gerações e gerações, incorporando mudanças arquitetônicas das várias épocas em que ela passou por esse processo de construção. O Salmo também é esse microcosmo histórico que vai integrando as experiências das várias épocas e das várias pessoas que foram produzindo, das comunidades que foram produzindo o Salmo. De geração em geração, os salmos e as catedrais trazem essa mesma situação de serem micro-organismos históricos, de trazerem em si não só um momento da história, mas vários momentos da história. E assim, os salmos revelam diferentes concepções de Deus. Há salmos que revelam próprios da época. Há salmos que revelam um Deus misericordioso e compassivo, como esse que a gente acabou de cantar. Há salmos que revelam um Deus vingador, um Deus guerreiro, um Deus juiz implacável. Tem as imagens de Deus, as experiências de Deus que estão vivendo na época, essas aparecem no Salmo. E aí, a compilação do livro do Salmo consegue trazer essa síntese da diversidade de experiências da história, de visões de Deus, de visões de mundo, de cosmovisões da história. Que riqueza, né? Que beleza! É o mundo dos Salmos. E aí a gente está convidado, né? Lá naquele primeiro slide, lá, a partir da fala do Carlos Mestre e do Francisco Porofino, que nós somos convidados a pegar a chave e abrir a porta e entrar no mundo dos Salmos.
Nós já fizemos isso. Nós pegamos a chave, abrimos a porta e nós estamos dentro desse mundo dos Salmos. E aí dentro desse mundo dos Salmos a gente está vendo que ele traz muitas épocas, muitas situações. Os Salmos testemunham a profunda convicção de que Deus, não obstante, habita num lugar e numa luz inacessível, está em nosso meio, morando que numa tenda, a Shekinah. Podemos chegar a Ele em súplicas, lamentações, louvores, ações de graça. Ele está sempre pronto a nos escutar. O lugar denso da sua presença é o templo, construído por Salomão. São as igrejas, né? Aquelas medievais que eu comparei com os Salmos por causa da longevidade da construção e da microcosmosidade histórica, né? Mas onde se canta o Salmo é em qualquer lugar. Deus é o Criador do céu e da terra. Deus está igualmente presente em todos os lugares e nenhum dos lugares podem conter Deus. Deus não está só no templo, mas Deus está no templo. Deus não está só na catedral, mas Deus está na catedral. Deus está na natureza. Deus está na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, nas nossas entranhas. Deus está. Quando a gente reza a missa, né? O Senhor esteja convosco. O padre canta e a gente responde: Ele está no meio de nós. Deus está no meio de nós. E o salmista canta isso. O Deus presente na sua vida e na sua história. E não é à toa que os hebreus se orgulhavam dizendo: ninguém tem um Deus tão próximo como nós, próximo de cada um e de cada uma, no meio do seu povo. Os salmos revelam essa consciência da proximidade divina, do amparo consolador de Deus. Por isso há nele intimidade pessoal, sem cair no intimismo individualista. A oração coletiva, sem destruir a experiência pessoal. Que beleza, que riqueza. Então, o salmo é essa oração, experiência individual e coletiva. Uma dimensão reforça a outra, pois cada uma é verdadeira. Não há pessoa sem povo, no qual elas estão inseridas, e não há povo sem pessoas livres que o formam. Povo tem que ter pessoas. Pessoas formam povo. Ao rezar o salmo, encontramos nele a nossa radiografia espiritual, pessoal e coletiva. Identificamos todos os nossos estados de ânimo: desespero, alegria, medo, confiança, luto, dança, vontade, vingança, desejo, perdão, interioridade, fascinação, grandeza, louvor, gratidão. E até aquele momento de contemplação daquela noite escura, daquele céu estrelado, onde podemos ver a olho nu os planetas, as galáxias. Um judeu, por exemplo, na época do nazismo, quando cercado de seus filhos, era empurrado para a câmara de gás, ele sabia que caminhava para o extermínio, ele sabia que ia morrer asfixiado. Mesmo assim, ele ia recitando em alto o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, meu pastor, meu pastor. O Senhor é meu pastor, meu pastor é o Senhor. O Senhor é meu pastor. Ainda que eu ande pela sombra do vale da morte, nenhum mal eu temerei, porque tu estás comigo com seu bastão e seu cajado. A morte não rompe a comunhão com Deus. Um judeu sabia disso e sabe disso, e nós também, cristãs, sabemos. A morte
é a passagem mesmo dolorosa para o grande abraço da paz eterna, o abraço do infinito, o encontro com Deus. Por isso, quando vamos ao caminho da morte, o convite é cantar, é recitar, é salmodiar o Salmo 23, esse salmo de confiança. Deus é o pastor e por isso a sombra da morte não me assusta. Porque os salmos são poesias religiosas e místicas, da mais alta expressão do sentimento humano. Como toda poesia recria a realidade com metáforas e imagens tiradas do imaginário, este obedece uma lógica própria, diferente daquela da racionalidade. Pelo imaginário, transformamos as situações e fatos detectados nele, detectando neles os sentidos ocultos e as mensagens divinas. Por isso, dizemos que só habitamos prosaicamente no mundo, colhendo o sentido manifesto do desenrolar rotineiro dos acontecimentos. Habitamos poeticamente o mundo, vendo o outro lado das coisas, o outro lado do mundo, a beleza e o encantamento. Ainda que a caminho da morte, ainda que no meio da pandemia, da dor, da miséria, da injustiça, dessa política corrupta do Brasil, nós podemos cantar o Salmo 22. Sem medo de morrer, sem medo de ser feliz, do abraço de Deus e da paz eterna. E sem medo de que esse nosso salmo seja, apesar de poético e belo, seja terrível e profético diante desse mundo. Como os mártires, que não têm medo de quem mata o corpo e não pode fazer nada com a alma, e não pode fazer nada com o espírito, e não pode fazer nada com as nossas entranhas, aonde habita Deus, aonde está a nossa transcendência, a nossa eternidade. Os salmos, eles nos ensinam a habitar poeticamente a realidade. Ele nos transmuta num grande sacramento de Deus, cheia de sabedoria, de admoestações, de lições que tornam mais seguro o nosso peregrinar rumo à fonte, a nossa fonte que é Deus. Como bem dizia o salmista, quando caminho entre perigos, tu me conservas a vida. Está aí até o fim em meu favor. Salmo 138, versículos 7 e 8. Padre Marcelo de Barros escreveu para Marcelo de Barros Há uma porta para o mundo dos salmos. Ele escreveu um livro e no livro ele mostra para a gente essa porta para o mundo dos salmos, que é a mística da aliança. A mística da aliança é um convite a nos casar com o próprio Deus, a nos tornarmos esposas de Deus. A mística da aliança, quem lembra? Aonde vem essa origem? Da onde vem a mística da aliança? Lá do povo que era escravo no Egito, lá da origem do povo de Deus. Quando eles fugiram do Egito, foram libertados por essa experiência de Deus libertador. Lá no deserto, depois da travessia do Mar Vermelho a pé enxuto, quando eles estão caminhando no deserto, Deus faz essa aliança com ele através de Moisés, com as tábuas da lei. Deus faz uma aliança. Deus se torna Deus deles, o esposo deles, e o povo se torna o seu povo, o povo de Deus. E aí está a nossa origem. Os salmos nos ajudam a resgatar essa aliança com Deus, esse nosso compromisso de ser povo de Deus, de ser esposas de Deus, de manter essa aliança, esse vínculo profundo e amoroso e próximo e íntimo com Deus. E a partir dessa experiência de aliança, que é uma experiência de amor e intimidade com Deus,
nós somos convidados a viver a liturgia, a fazer a liturgia, a celebrar esse amor, essa aliança com Deus. O salmo na liturgia. E é um convite à oração ecumênica, macroecumênica dos salmos. A oração dos salmos, a aliança com Deus, nos torna tão livres, tão abertas, que a gente não vai mais ter esse problema se eu sou católica, ou se eu sou luterana, se eu sou presbiteriana, se eu sou metodista, se eu sou budista, se eu sou muçulmana. Isso não é importante. O importante é que eu tenho uma espiritualidade, uma mística, uma liberdade e uma aliança, uma identidade religiosa. E eu só posso viver o macroecumenismo se eu tiver a minha identidade firmada. Eu, católica, apostólica romana, com a minha identidade católica. Eu, luterana do Brasil, com a minha identidade luterana. Eu, presbiteriana independente, com a minha identidade presbiteriana. Eu, muçulmano, xiita, com a minha identidade muçulmana. Eu, Hare Krishna, com a minha identidade Hare Krishna. Então, aí a gente pode dialogar. Eu, xamanista, com a minha identidade xamanista. Então, eu posso dialogar. Os seguidores do xamanismo, das religiões afro, das religiões asiáticas, das religiões cristãs, do judaísmo, nós podemos, do islamismo, nós podemos viver em diálogo, em uma experiência de amor e uma aliança, e cantar juntos os salmos, desde que cada um tenha sua identidade firmada, enraizada. Porque se eu não tenho a minha identidade firmada, enraizada, como é que eu vou dialogar com o outro? Se eu não sou eu mesma, se eu não tenho firmeza, se eu não tenho minha raiz, minha identidade, eu não consigo dialogar. Um pouco de teoria. A palavra psalmoi, traduzida para o português como salmo, né? É da língua grega. E não parece ter nenhuma origem no idioma hebraico. Ela aparece no Novo Testamento, conforme Lucas 20, 42, 24, 44, Atos 1, 20, 13, 33. Então, aparece no Segundo Testamento. Conforme a maioria dos estudiosos, significa cântico de louvor. A palavra psalmoi é cântico de louvor. A Bíblia hebraica não preservou nenhum título original para designar o conjunto do saltério. Mas pode-se ter o termo salmo, tendo sido uma tentativa de traduzir o Mismor hebraico. A literatura rabínica chamava o livro dos Salmos de Sefer Tehillim. Então, às vezes a gente tenta fazer uma tradução, mas não é muito fácil fazer uma tradução, é melhor ficar com a versão. A versão da língua portuguesa é livro dos Salmos, ou saltério, e está mais ligada à língua grega do que à língua hebraica. Não importa, os salmos são hebraicos e aramaicos, traduzidos para o grego e traduzidos para o português, e traduzido para o inglês, para o espanhol, para o italiano e para tantas línguas. Que bom, né? O mundo inteiro pode cantar os salmos na sua própria língua. Isso é manter a identidade, porque a língua é um dos símbolos mais importantes da identidade. Quando você tira a língua de um povo, você começa a dominar a identidade, a tirar a identidade dele e você começa a dominá-lo. E é por isso que existe uma resistência em algumas pessoas brasileiras com relação à imposição do inglês. É muito bom conhecer o inglês, falar inglês, sem perder as raízes portuguesas e tupiniquins da nossa cultura e africanas da nossa cultura brasileira, né? O ideal com relação aos salmos é recriar, atualizar o salmo de modo que se torne a expressão da nossa oração de hoje. Para alcançar esse objetivo, existe
muitos meios. Por exemplo, o Salmo 23, que eu cantei um refrão agora há pouco. O Senhor é meu pastor. Tem várias melodias e tem várias letras. Uma dessas melodias foi inspirada na cantinela com que os mendigos do Nordeste pedem esmola. Eu não me lembro agora para cantar para vocês qual é essa cantinela, até porque eu não sou nordestina, estou aqui no Nordeste agora, queria tanto poder ouvir, porque daí eu fazia aquele vínculo com a reflexão aqui do Salmo, o estudo dos Salmos. Mas nós estamos num período de pandemia, é melhor ficar em casa, né? E quando sair para a rua, fazer as coisas com ficar o mínimo possível exposta na rua. E as pessoas também que precisam de pedir ajuda também estão se cuidando, estão ficando mínimos na rua. E com isso, né, a gente vai ficar assim, em outra oportunidade eu vou passar para vocês as melodias do Salmo 23. Talvez eu não seja a pessoa ideal para passar as melodias do Salmo 23, né? A gente tem que buscar uma pessoa que é música, né, que tem mais vocação para música, e ela pode buscar todas as melodias. E aí tem aquela melodia nordestina, aquela versão nordestina, e a gente sabe, é aquela lá. É aquela lá. Para acompanhar um salmo, podemos usar vários instrumentos. Ele pode ser cantado ou recitado por uma só pessoa, enquanto a comunidade escuta em silêncio, ou ele pode ser alternado como coro por todos, e pode ter um refrão que todos cantam, depois cada uma estrofe. Não há limite de criatividade para atualizar os salmos. Lá em Belo Horizonte, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, do Tupia, onde as irmãs maristas têm uma comunidade, né? Onde a irmã Solange está morando. Vocês conhecem muito bem a irmã Solange. A irmã Maristela também está morando lá. Onde a irmã Maristela está morando, a comunidade faz assim. Todos cantam o refrão e na estrofe eles dividem em dois. A primeira parte da estrofe, a salmista ou o salmista canta, e a segunda parte da estrofe o povo canta, o povo repete. Então fica muito bonito. Aí em Paraná, na época que eu morava aí, era muito comum que todos cantavam a estrofe, né, a antífona, e o salmista cantava os versos, sempre tendo depois do verso a repetição da estrofe, da antífona. Muito bonito, né? E às vezes o Salmo 23, como tem aquela versão que está no livro de cântico e todo mundo canta, então fazia toda a assembleia cantando o Salmo 23, né? Aquele pelos prados e campinas verdejantes. Então isso para mostrar que a gente pode atualizar o Salmo e cantar do nosso jeito. A gente não precisa cantar o Salmo sempre do jeito dos hebreus. E a gente pode, inclusive, cantar o Salmo do jeito dos hebreus, resgatar o jeito hebraico de cantar os salmos. Por uma ocasião que a gente vai fazer memória do Holocausto, ou que a gente vai celebrar a Páscoa e fazer memória da experiência da origem do povo de Deus, que legal cantar o salmo à moda hebraica. E agora, nessa outra celebração, que nós vamos celebrar a nossa história, a nossa realidade aqui brasileira, então vamos cantar o salmo à nossa maneira. Uma chave para o estudo orante do salmo: a diferença entre a palavra rezar e orar. Eu posso rezar o salmo e eu posso orar o salmo. E qual é a diferença? Rezar vem da palavra recitar. Eu recito ou rezo as orações que os outros fizeram. E aí, aquilo que eu comentei lá no começo, eu posso recitar o salmo e não tocar nada, porque eu estou fazendo essa coisa automática na superficialidade. E eu posso recitar o salmo e ser de uma forma tão profunda, tão ligada com a vida, que eu faça a experiência da salmodia. E orar significa que a oração vem de dentro de mim mesma. E aí, quando eu atualizo o salmo, eu estou orando, porque a atualização do salmo é uma oração minha. Né? Atualizar o salmo é fazer a minha própria oração do salmo. Milton Nascimento tem uma música cuja letra expressa o que eu estou querendo dizer com essa expressão do orar e rezar dos salmos. Ele diz: certas canções caem tão bem dentro de mim que perguntar carece: por que não fui eu que a fiz? Ou seja,
posso chegar a rezar o salmo de tal maneira que ele expresse exatamente aquilo que eu estou sentindo naquele momento. Que parece que fui eu quem fiz esse salmo. Mesmo que foi um salmo de Davi, ou um salmo à moda de Davi, ou um salmo dos filhos de Coré. Então, continuando o nosso estudo dos salmos, o tempo está passando, já faz 30 minutos que a gente está aqui nesse videozinho, né? Eu acho que tem que começar a chegar no fim, né? O livro dos Salmos é o maior dos livros da Bíblia, tem 150 capítulos. E mesmo assim, só uma parte do Salmo está no livro dos Salmos. A outra parte, bem maior, está espalhada pela Bíblia fora, parte canônica dos Salmos, né? No primeiro e no segundo testamento, há salmos, muitos salmos foram do livro dos Salmos. Porque a oração do salmo é como a água do rio, que percorre e fertiliza a história da vida do povo de Deus, do começo ao fim. Da nossa vida, do começo ao fim. Vamos acompanhar esse curso do salmo desde a nascente até o mar? Fazendo esse entendimento do salmo como a fonte da água, como a água da fonte. A nascente é o lugar onde a água está dentro do chão. Ela nasce na cabeceira do rio, ou ela brota de uma pedra de algum lugar. A nascente do rio dos Salmos é a experiência de Deus nas contradições da vida. É a convicção de que Javé, o Deus vivo e libertador, está presente na nossa vida. Ele nos ouve quando invocamos. A raiz do salmo é a certeza de que Deus escuta o nosso clamor. Falar em fonte, vocês estão convidados a conhecer duas fontes que foram ressuscitadas aí de Paraná. Uma fonte lá no sítio da Dulce, todo mundo conhece, né? Quem não conhece, a Dulce ali do Comercial São João, do Mercado São João, ali da T6, do bairro Nova Brasília, ali esquina da Avenida Brasil. Lá no Rio, no sítio da Dulce, a Dulce plantou bananeira e outras plantas assim que ajudam a puxar a umidade da terra. E dali uns tempos ela pode contar para vocês como foi. Uma fonte ressurgiu, uma fonte que existia ali, que tinha desaparecido, tinha morrido, ressurgiu. Inclusive ela aproveitou a fonte, colocou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, fez um pequeno santuário. E várias pessoas já foram lá, eu já fui lá visitar a fonte. Vocês pedem permissão para ela, organizam um momento e podem ir lá visitar uma fonte ressurgida pelo trabalho, pela fé da Dulce. Fé na recuperação da ecologia, no compromisso ecológico. Você pode